Bom dia, ou melhor, boa noite, meu amado, minha amada do Pai. É um prazer estarmos tirando esse momento para nos encontrarmos, nos conectarmos e compartilhar mais um estudo dessa série maravilhosa e abençoada com o título em instância maior, Cartas Pastorais com o propósito de edificação. E nós já viemos falando ao longo da semana de algumas estradas que trazem um contexto e associado junto com o contexto lições muito importantes que nós podemos sim aplicar nas nossas vidas no dia a dia, porque a boa e agradável palavra do Senhor, ela se atualiza por si só todos os dias da nossa vida. E sabe qual é o melhor? A palavra atualiza todos os dias. A palavra tem poder. A palavra produz efeito. E sabe qual é o complemento? Que nos agraceia, que nos envolve, que nos faz estar aqui de pé, respirando esse ar maravilhoso, abençoado, nessa atmosfera maravilhosa, aonde nós procuramos atrair a atenção do nosso Senhor, do Jeová, isso, Jeová Jiré, o Deus provedor, do Iavé, o Elohi, o Adonai, o Senhor da paz. Aquela palavra maravilhosa que Jeremias, em meio à angústia, em meio à lamentação, diante daquele cenário de destruição, com orgulho ferido, diante da sua cidade destruída, muitas vidas sofrendo com a escassez, ele afirmou que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Você pode dar um glória a Deus aí, com essa palavra liberada já no nosso início aqui de encontro? E aproveitar aqui e mandar o coraçãozinho que você sempre agita aí, isso, Instagram, entender que é relevante. Esse aviãozinho também pode mandar para quantos a sua rede social alcançar. E já quero deixar o meu boa noite aqui. Boa noite a Dani já está conosco. Felipe, aquele abraço, meu amado irmão, está conosco aqui. Michele, minha esposa, desejando boa noite a todos. Glória a Deus, aleluia. Já começamos bem, amados. Já começamos com essa testificação. Já começamos com essa unção, e essa é a unção que quebra a cadeia e que despedaça o jugo. É uma unção que vem dos céus, é uma unção que é alheio a mim e à sua vontade, à nossa vontade, alheio, independente das circunstâncias, do momento, ela é atemporal, não é? Ela transcende isso, e ela excede a todo entendimento, e ela transcende a todo e qualquer tempo. E graças a Deus que o nosso Deus imanente, ele se relaciona conosco por meio deste amor, deste grande e imenso amor. Então o amor de Deus é a nossa maior aliança, por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus, podemos orar, podemos agradecer a Deus. Quem sabe Deus nos surpreende maravilhosamente, alcançando e enviando esta live para um número cada vez maior de pessoas e principalmente aquelas que estão necessitadas de receber uma palavra de esperança em tempos oportunos. Podemos orar? Ore comigo. Ore aos céus. Erga a sua voz. Conecte o seu pensamento e sinta a presença do Senhor já agindo e acreditando que agindo o Senhor, quem impedirá? Pai bendito, Deus maravilhoso, queremos elevar a Ti, Senhor, não apenas os olhos, os olhares. Não queremos ter apenas a visão de um Deus que tudo pode fazer, diante da magnitude, meu Deus, e da grandeza, Pai, das Tuas obras que se revelam por meio da natureza. Mas desejamos, meu Pai, compartilhar deste amor, ministrando a Tua palavra, a fim de que ela venha alcançar tantos corações que o Senhor permitiu alcançar nesta noite.
assopra o teu Santo Espírito, meu Deus, que a chama que estamos desejando para aquecer os nossos corações em tempo de frieza, em tempo de escassez, em tempo de necessidade, Pai. Tu és a nossa esperança. A tua palavra é viva e eficaz e que ela venha produzir o efeito, Pai, nas nossas vidas, neste momento. Sede conosco, Senhor. Nos orienta por meio desse estudo. Nos edifica e seremos edificados. Ó, meu Deus, nos fortifica e seremos fortalecidos. E assim vamos compartilhar com nossos irmãos, que aqui já estão, e tantos quanto o Senhor enviar. Desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Jesus Senhor, Rei e fiel. Você sabia disso? O amém significa Senhor, Rei, fiel. Então, glórias a Deus. Quando você aí pronuncia essa palavra abençoada, amém, que muitos associam à concordância, ela é um pouco mais do que isso. Ela vai um pouco mais além. Isso. Ela está declarando, é uma declaração de que Jesus é o Senhor, é o Rei e é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Então, você que já está chegando aí, a nossa irmã Andréia. Andréia, aquele abraço, Andréia. Andréia é um milagre de Deus. Isso. Andréia provou do agir de Deus, do cuidado de Deus, da mordomia de Deus, do capricho de Deus sobre a sua vida. Deus a guardou no leito no hospital e proporcionou a ela o retorno para o seu lar, para a sua casa, a fim de que ela pudesse aí glorificar o nome do Senhor e dar testemunho, afirmando que vive e reina o meu Senhor para todo sempre, porque Ele ouviu a voz do meu clamor e tirou-me de uma situação difícil. Isso. Fez semelhante ao profeta, lembra Jonas, que clamou das profundezas. Isso. E no seu clamor ele declarou, olha, só o Senhor pode ouvir o clamor daquele que clama de um lugar aonde ninguém pode ver, aonde ninguém pode estar, aonde só Deus pode te livrar, justamente passando pelo vale da sombra e da morte. Mas já afirmou o salmista Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Glórias a Deus. Gustavo, meu irmão, olha, Gustavo está aí na sala também, aquele abraço. Deus te abençoe. Oh, aleluia. A Dani falando, ó, Deus te ama e te guardou. Dando boa noite a Andréia. Mas vamos começar bem aqui. Nós temos um estudo hoje, ele não é tão resumido quanto o anterior. Ele é um pouco mais alongado, mas a gente vai conseguir extrair alguns apontamentos aqui que vai servir para nos edificar nos dias atuais. Porque o propósito, meu amado, minha amada, é que cresçamos na graça e no conhecimento. Sim, na graça e no conhecimento. Graça é que te leva a se aproximar de Deus. Primeiro, pela graça preveniente que você passa, que você é alcançado sem merecer. A graça justificadora, aquela que nos justifica e nos leva a entrar na graça santificadora, aquela que nos aproxima de Deus. Pois segundo a sua palavra nós temos a afirmativa: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a face de Deus. Então glórias a Deus por isso. Aleluia! Podemos ir junto? Vamos junto? Então pegue a sua Bíblia abençoada, abra ela no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, isso, no capítulo 1, versículo 14, versículo 15, são 2 versículos, mas que eles estendem. Mas é interessante você compreender que, diferente dos outros evangelhos, Marcos ele é um evangelho direcionado, um evangelho enxuto, um evangelho objetivo. Mas mesmo sendo ele um evangelho enxuto, um evangelho objetivo, um evangelho que vai direto aos pontos, um evangelho que ele oculta algumas passagens do ministério de Jesus, ele vai direto realmente à mensagem que ele quer descortinar.
Os outros também copiaram da fonte. Ele é conhecida como a fonte que, e os outros copiaram dele, usaram ele como fonte. Cada um na sua ótica, cada um com a sua perspectiva, a sua experiência, o seu conhecimento, a sua inspiração, mas todos foram inspirados por Deus. Mas Marcos vai trazer para nós outros um bate-pronto. Ele vai direto ao ponto. Então ele não vai aqui apresentar passagens que estão contidas no bojo de realizações do ministério de Jesus, mas ele vai direto ao que interessa. E que possamos aprender com esses apontamentos hoje, com o estudo que nos inspira. Mas primeiro eu gostaria de voltar um pouco com você, porque nas últimas semanas nós temos abordado caminhos por onde Jesus andou. Então, glórias a Deus, aonde Jesus passa, milagres acontecem. Glórias a Deus, aleluia. Caminhos falam de decisões, de escolhas, de destinos e de rumos. Decisões que nos levam a escolhas, destinos que vão se descortinando à nossa frente e um rumo a seguir. Quanta gente que tem andado sem rumo aí, não é verdade? Em meio à dificuldade, em meio ao caos. Mas a palavra de Deus, por meio do seu evangelho, ela vem nos colocar justamente no rumo da salvação. Glórias a Deus, aleluia. Então, de vida vivida, que foram muitos os personagens que foram relatados, que foram apresentados aqui, como a mulher cananeia, como o cego de Jericó, não é mesmo? Muitos personagens que clamaram, que buscaram o Senhor e foram socorridos e foram atendidos. Lições também que os discípulos aprenderam e que nós aprendemos também através deles, do comportamento deles, do relacionamento deles com o mestre e da resposta do mestre sempre que era indagado. E uma resposta sempre que trazia um olhar compassivo. Glória a Deus, aleluia. Muitas outras estradas existem, um repertório de estradas, tanto em Jerusalém e em outras ali cidades circunvizinhas, mas foram destacadas apenas algumas. Mas a nossa caminhada agora está chegando ao final. Não que terminaram as estradas, mas que estão terminando essa série. Mas aguarde que virá coisa mais profunda por aí. E a gente vai caminhando na busca dessa profundidade a nos edificar. Glórias a Deus. Então veja bem, hoje nós teremos mais uma dessas estradas sendo evidenciada. E foi de grande importância para todos nós, intitulada A Estrada da Galileia, aonde precisamos renunciar, veja bem, aonde precisamos renunciar ao passado sem Deus, isso, e abraçar um futuro com Deus. Então, renunciar ao passado sem Deus e a partir de Jesus Cristo, com o Evangelho das Boas Novas, viver a realidade de um presente, eu vou até incluir aqui um presente, aleluia, e um futuro com Deus. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Nossa irmã Paloma também, aquele abraço, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, esteja conosco até o final e serás edificada maravilhosamente. Então vamos lá, nós descobriremos que a estrada da Galileia é uma estrada do arrependimento e da fé. São duas coisas interessantes, arrependimento e fé. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Essas duas palavras que têm uma importância muito grande, não é? Que elas baseiam o Evangelho de Cristo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem arrependimento a gente não chega ao perdão. Então é importante a gente entender que existe um Deus que está pronto para nos perdoar, a partir do nosso arrependimento, que é o reconhecimento da nossa necessidade diante dele. E é por meio da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glórias a Deus. E nós vamos seguindo em frente. Glórias a Deus por isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lá no livro de Marcos 1, capítulo 14 e 15, nós temos a seguinte narrativa. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos
e crede no evangelho. Então perceba que, diferente dos outros evangelhos, Marcos ele não se atém na narrativa do episódio da prisão de João, da morte de João. Ele vem do batismo e imediatamente Jesus saindo das águas batismais com aquela manifestação da Trindade pela primeira vez que é apresentada, elas trabalhando junto, com a voz que vem do céu, do Pai, a pomba, o Espírito Santo, em forma de pomba, vindo sobre o Filho e o Filho sendo batizado. Então ele já vai direto dali, ele já afirma que Jesus sai dali e vai para o deserto para ser tentado. Mas a gente vai compreender um pouco mais esse contexto. Vamos seguir em frente. Vamos para a introdução. Vivemos tempo de desconforto. Esse desconforto é de ordem emocional e de ordem espiritual, que acaba havendo uma conexão, não é mesmo? Tanto um influencia o outro para o bem, quanto pode influenciar o outro para o mal. Quantas pessoas que você conhece que ela até está bem espiritualmente, mas psicologicamente parece que ela está meio desequilibrada. Ou psicologicamente, emocionalmente bem e espiritualmente mal, não é? Pessoas tristes, pessoas que perderam o ente querido, inconsoladas. Essa é a realidade que estamos vivendo. Fora o sofrimento físico e psicológico a que somos expostos todos os dias. Então a gente já tem uma obrigação, uma carga de obrigações diária. Tem que trabalhar, tem que buscar preencher as nossas necessidades diárias. E além disso tudo, ainda tem que sair preocupado em você se preservar para não contaminar aquele que você deixou na sua casa. Então olha quanta preocupação que nós temos. E isso traz uma sobrecarga de ordem emocional e até acaba influenciando também na espiritual. Vamos lá. O texto que temos se passa imediatamente após alguns momentos de desconforto enfrentado por Jesus. Então Jesus também, 100% homem, 100% Deus, ele seguiu a Via Crucis, não é? E ele passou por situações também de desconforto, não muito diferente dos nossos tempos, na sua época, naquela cultura, naquele espaço geográfico, mas passou também por situações de desconforto. No livro da Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, você pode anotar e pode ler depois para conferir, mas eu gostaria de compartilhar com você, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Veja bem, porém como nós, veja bem, em tudo foi tentado, mas sem cometer pecado. Então, glórias a Deus. Temos um sumo sacerdote que passou pelas mesmas aflições que nós temos passado e que passamos. E olha só, ao destaque aqui, que ele há de se compadecer de nós, das nossas fraquezas, porque ele se fez como nós também, não é mesmo? Aleluia, com seu olhar compassivo. Porém, como nós. Então veja bem, que não se separou, mas que se uniu, não é? Que não ficou num lugar isolado, cercado de pessoas o protegendo. Seus discípulos não eram seguranças ali protegendo e impedindo que as pessoas chegassem. Em determinado momento, quando as crianças foram ter com Jesus, ele até repreendeu os seus discípulos: ó, deixai vir elas, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais são o reino dos céus. Então é um Jesus que queria receber a todos. Então toda vez que foi questionado porque se assentava à roda de republicanos, comia a mesa com republicanos, não é considerado ínicos, ímpios, ele sempre respondia que ele não veio senão buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então ele veio para essas ovelhas que precisavam ser encontradas. Glórias a Deus. Então veja bem que ele, após o batismo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Isso, na carne, na natureza humana. Mas contudo não pecou, não cedeu e usou a palavra como resposta diante da tentação. Vamos seguir em frente? Então, Jesus havia passado por um período de consagração e preparação durante 40 dias. Então veja bem, não foi um dia, não foi 2 dias, nem 3 dias. O máximo que eu aguentei jejuar na minha vida, por experiência própria, foram 3 dias. Depois de 3 dias, eu revelo para os irmãos que parece que colou as tripas por dentro aqui, deu uma secura, e só a misericórdia do Pai. Então veja bem, Jesus jejuou 40 dias e foi jejuando e sendo tentado por Satanás. Durante esse período ele passou por fome, então entenda bem,
Passou por solidão, porque ele estava sozinho, ele não estava com seus discípulos. Passou por perigo na companhia de feras, porque ali havia feras naquele deserto, ferozes e famintas. Então entenda isso. Durante esse período, ele passou por fome, solidão, perigo, mas os anjos estavam com ele para o quê? Para o servir. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa é uma promessa maravilhosa, uma promessa poderosa. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos prosseguir? Não se desespere, meu amado, minha amada, por estar passando ou passar provações semelhantes, pois como filho de Deus, você irá vencer na companhia dos anjos. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus produz poder, a palavra de Deus cumpre o efeito para aquilo que ela é enviada. Glórias a Deus por isso. Então nós também passamos, apesar de passar as mesmas situações, nós temos a promessa de que o Senhor há de nos guardar. Você crê nisso? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Agora, meu amado, minha amada, o crer, ele é de ordem individualizada. Amém? Então vamos comigo? João Batista era primo de Jesus, foi homem íntegro, foi profeta ilibado e pessoa de conduta irrepreensível. Ele havia sido preso por capricho de uma mulher que, ao dançar na presença de Herodes, como prêmio, ela exigiu, depois de agradar a Herodes, ela exigiu nada menos do que a cabeça de João Batista em uma bandeja. E Herodes, mesmo temendo ao profeta, temendo a João, porque pregava a verdade, porque era irrepreensível, ele acabou atendendo o pedido. Então Jesus havia passado por esse desconforto, por essa dor de perder o seu primo, aquele que havia o batizado pouco tempo antes, cumprindo-se aquilo que fora dito pelo profeta. Ele deveria também descer as águas batismais. Então veja bem, João Batista seria aquele que viria para preparar o caminho do Messias. Então ele perde o primo. Inclusive os discípulos de João ficaram desapercebidos, ficaram desnorteados. Uns acompanharam Jesus, seguiram Jesus, mas tiveram outros que ficaram desorientados. Aleluia. Vamos continuar? Então veja bem, não se desespere ao participar do sofrimento de pessoas próximas a você, a menos que sejam profetas, cujo destino servirá sempre aos propósitos de Deus. O Senhor irá se manifestar com poder para livrar. Às vezes, nós queremos ajudar alguém e acabamos nos comprometendo, porque deixamos a tristeza. E aí da tristeza vem a saudade, aí da saudade pode até abrir uma porta de depressão, um gatilho para a depressão. Então aqui o primeiro ensinamento, a primeira orientação é: compartilhe com a pessoa uma palavra de esperança. Mas não absorva essa tristeza ao ponto de você também se entristecer, senão serão dois tristes. Eu comentava cotidianamente nas minhas orientações na igreja, que o pastor, ele quando recebe uma pessoa do gabinete e essa pessoa começa a lacrimejar, começa a se derramar, se ele também não tiver cuidado, ele acaba chorando junto. E aí não vai ser um consolando quem está chorando, vai ser dois chorando junto. Não que isso seja completamente errado, mas você já examinou a cena? Pastor, eu vim aqui para o senhor consolar, mas o senhor está chorando mais do que eu, acho melhor eu acabar lhe consolando também. Então, amados, entenda isso. Você pode até se envolver com o problema de pessoas à sua volta, mas para ajudar, entendeu? Para erguer a mão, para trazer ela para um estágio diferente. Não para se abater, não para se entristecer. Tem pessoas que entram numa batalha como essa e ela até acaba ajudando a pessoa, mas depois ela que acaba ficando enfraquecida, entristecida e acaba entrando na depressão. Vamos lá, enfim, em meio a tanto desconforto, no caminho da Galileia, o Senhor Jesus fez uma afirmação curta, enfática e cheia de autoridade.
que lhe era peculiar, porque ele tinha autoridade sobre a natureza, ele tinha autoridade sobre os espíritos, não é? Os espíritos lhe submetiam, ele tinha autoridade sobre os milagres, sobre o sobrenatural. Então, glórias a Deus, e tinha autoridade da palavra. Vamos lá? Então, que traz em si mesmo uma proposta de mudança, é uma palavra séria, uma palavra enfática, uma palavra até certo ponto dura, mas uma palavra que nos leva a refletir sobre a necessidade iminente, não é? A necessidade para o nosso tempo, meu amado. Isso, de buscar arrependimento. Eu me lembro de um fato de um senhor que ele ficava lá no Rio, onde eu passava para trabalhar todos os dias. Ele ficava em cima de uma passarela e a única mensagem que ele pregava era: arrependei-vos, arrependei-vos. E um dia, por curiosidade, eu decidi dar uma freada no meus passos para parar um pouco perto dele, para ver se ele não engatava uma segunda. Mas ele continuou ali: arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus está voltando. Então essa era a mensagem que ele pregava. É uma mensagem enfática, ela pode ser dura, mas é uma mensagem real. Os acontecimentos estão aí, Jesus está à porta, ele está te chamando, dando uma oportunidade para você sair. Isso, sair das amarras do pecado. Isso, deixar para trás tudo isso e provar aquilo que Deus tem de bom para a sua vida. Glórias a Deus, aleluia, o verdadeiro alimento que vem do céu. Vamos continuar, vamos seguir, enfim. Que ensinos aprendemos na estrada da Galileia? Então é a primeira pergunta que já fica na nossa cabeça. Que tipo de ensino que a gente pode extrair lá daquela situação na estrada da Galileia? Vamos lá. Que palavras o Senhor quer falar com você, comigo, com nós outros que aqui estamos nesta noite, através do seu Espírito, que tem o poder de soprar, ele tem o poder de traduzir, de transmitir, de levar palavras que possam sair da minha boca ou outras que possam ser complementadas a partir do agir de Deus na tua vida. Ele pode te revelar aquilo que eu não posso revelar, porque ele pode ir, ele pode entrar aonde eu não posso entrar, ele pode tocar onde eu não posso tocar, ele pode agir como eu não posso agir, eu não faço, mas ele faz, eu não posso, mas ele pode. E nós, em nome de Jesus, cremos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, a saber, Jesus Cristo o Messias. Então creia nisso, que o Espírito Santo de Deus, oh aleluia, nessa noite ele tem algo especial, poderoso, maravilhoso, confortante, edificador para nos enviar. Então receba aí em nome de Jesus, glórias a Deus, aleluia, por meio do seu Santo Espírito. Vamos prosseguir. Qual o apelo do Senhor àqueles que trafegam pela estrada da Galileia? Qual era o apelo de Cristo para as pessoas que passavam por ali? Vamos entender um pouco mais. Primeiro, o tempo está cumprido, meu amado. O tempo é chegado. Antes haviam profecias e mais profecias, afirmando, olha, virá o Messias, virá o ungido, virá o servo. O próprio Marcos apresenta Jesus como servo, aquele que veio para servir. E ele se dirige aos gentios, ele se dirige aos romanos, ele se dirige a pessoas que estavam acompanhando os fatos que estavam se desenrolando. Então por isso que ele encurta também as informações, porque ele vai direto ao ponto. Quem sabe você também já ouviu essa palavra. Quem sabe também você já teve uma experiência com Jesus. Então esta palavra está indo direto ao seu coração. Ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Glórias a Deus, o tempo está cumprido. Jesus já veio, meu amado, glórias a Deus, oh aleluia, ele veio, ele passou pela via cruz, ele foi crucificado, mas a cruz não o deteve, ele ressuscitou, ele foi elevado aos céus, está sentado à destra de Deus e é mediador entre Deus e os homens, intercedendo por nós. Você pode dar um glória a Deus, oh aleluia, por essa realização, glórias a Deus. Aleluia, isso já aconteceu, louvado seja Deus. Ou seja, o que tinha de acontecer já aconteceu, meu amado. Daqui para frente a sua vida não será mais do mesmo jeito. Então se você também passou por alguma situação, está se lamentando, pastor, eu ainda estou sentindo o efeito daquela perca que eu tive, eu ainda estou sentindo o efeito, pastor, da sequela dessa enfermidade, eu ainda estou sentindo o efeito da saudade, pastor, eu ainda estou olhando à minha volta sentindo que algo está faltando
voltando em mim, mas creia, amado, que a sua vida não mais será a mesma, vai passar por uma renovação. Só o fato de você estar aqui, participando desta live conosco, é motivo para você glorificar a Deus, porque se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Aleluia, glórias a Deus. Um abraço à nossa irmã Sandra Silva, que acabou de entrar. Aquele abraço, Deus te abençoe, aleluia. Vamos seguir em frente. Então, a menos que você abrace o Evangelho de Cristo, que o Evangelho significa boas novas, uma novidade de vida que o Senhor está nos apresentando, uma proposta nova, a sua vida vai continuar no mesmo lugar, no mesmo patamar, no mesmo status. Quem sabe não vai nem alterar o seu perfil. Até o seu perfil, a palavra tem o poder de transformar, de mudar, trabalhar no campo da tua mente. Oh, aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus nos fala no livro de Romanos, na carta da igreja de Paulo para Roma: não vos conformeis com este mundo, mas buscai a renovação, buscai a transformação com a renovação da vossa mente. Então creia nisso, meu amado. Deus tem algo para fazer na tua vida. Creia nisso, profetize isso na sua casa, profetize isso para sua família, profetize isso para sua volta. O meu Redentor vive e reina para todo sempre. Ele me socorreu, ele estendeu as suas mãos para mim, ele me livrou da morte, ele me envolveu, ele me trouxe de volta para a vida. Então eu preciso profetizar que ele está aqui agindo e operando. Oh, glórias a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Chega de glorificar a doença, chega de glorificar o eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Glorifique a Deus. Deus é Deus na tua vida, meu irmão. Oh, aleluia. Vamos seguir? Então a sua vida não pode ser aquela vida limitada. Você não pode ficar limitado por tentar mudar, sair do meio que vive, ou mudar a forma de viver, deixar para trás vícios, caráter defeituoso, personalidade fraca, sem sucesso. Não, amado, você não pode se limitar a isso. Não, o fracasso veio, não foi para te reprovar. Te deixou debilitado, mas ainda há esperança. Fale isso na sua casa, fale isso para as pessoas que estão ao seu lado. Ainda há esperança, e eu creio nessa esperança. Oh, aleluia! O Senhor também nos ensina que não é para você ficar com a face frustrada, não, por não conseguir realizar os seus projetos pessoais, ainda que os tenha alcançado. Eles não entregarão tudo o que eles prometiam. Então, amados, quantas pessoas que chegaram até alcançar o seu sucesso pessoal e reconheceram que, olha, não era isso que eu queria algo a mais. Então não fique frustrada se você alcançou ou não alcançou. Prossiga em conhecer o Senhor e crescer na graça e no conhecimento, que Deus tem algo profundo para fazer na sua vida. Quantas pessoas que estão lamentando o emprego que perderam, ou outras estão até glorificando a Deus pelo emprego que ganharam. Vamos enumerar algumas? Então o novo emprego trouxe novos problemas. Tem pessoas que só pedem bênção, mas elas não mensuram, assim, não imaginam que a bênção vem acompanhada com pacote também. Não é mesmo? Como aquele novo emprego que você pediu a Deus e que ele te deu, aquela porta que ele abriu. Então isso lhe trouxe, quem sabe lhe trouxe problemas. O novo relacionamento que você pedia a Deus trouxe para você novos conflitos, porque viver a dois não é fácil. Não é mesmo? Você que já teve experiência sabe muito bem disso. O novo status social você ascendeu, não é? Trouxe novas responsabilidades, preocupações. Você não é mais aquele mesmo que andava à vontade para um lado e para o outro. Agora há uma série de preocupações, enfim. Mais do mesmo, um peso que você nunca se livra. Então, como se fosse um peso, como se fosse um fardo. Às vezes, o sucesso nos traz um fardo, amados. Pesado demais. É triste quando a pessoa ela acha que está vivendo e é o sucesso que está vivendo por ela. Ela está num vazio existencial, ela não se identifica, ela não se encontra, ela não consegue se conectar com nada, ela não consegue ter prazer em nada. Ainda que ela busque o prazer por várias formas, de várias direções, em vários lugares, ela não consegue encontrar, ela não consegue preencher esse vazio existencial, porque só Deus pode preencher. Amém? Não há sucesso que possa preencher. E vamos entender um pouco mais uma lição. Uma pessoa dominada, como se eu tivesse dominado
por forças que não lhe são estranhas, sobrenaturais, inatingíveis. Amados, ainda que você seja um excelente profissional, formado e capacitado dos melhores cursos e escolha, mesmo assim, parece que a tua confiança foi abalada. Quantos profissionais que estão com a confiança abalada agora, bem capacitados, né? Quantos cientistas que caíram em descrédito, não é mesmo? Quantos profissionais tiveram que mudar os seus conceitos, seus pressupostos, tiveram que mudar o seu argumento, porque reconheceram que estavam errados? Eu me lembro que um tempo atrás eu ouvi alguém falar, olha, isso é uma onda, uma ondinha que vai passar logo, 2, 3 meses a gente está voltando ao normal, é o novo, até brincar, é o novo normal, o novo normal. Criaram toda uma euforia, tentaram navegar na crista dessa onda de novo normal, não é? Até as campanhas publicitárias, midiáticas para vender o seu produto, pegaram uma carona também, não é isso? Mas esse normal está indo para 3 anos. Então entenda, meu amado, o tempo já chegou. É hora de um despertamento. Esta não é a única coisa que aprendemos na Estrada da Galileia. Por quê? Na Estrada da Galileia, nós descobrimos, vamos entender comigo? Primeiro, meu amado e minha amada, o reino de Deus está próximo. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Alguns autores vão falar que esse reino de Deus é o reino de cabeça para baixo. É um reino onde quem quer ser grande será o pequeno, e o pequeno será grande. É um reino que veio para incluir os excluídos. É um reino cuja paz, que excede todo e qualquer entendimento, ela não é acordada num acordo. A paz anterior a esse reino era conquistada com a subjugação. Um império subjugava o outro, uma força militar poderosa subjugava a outra, e ela submetia aquele povo conquistado a escravos. E aí eles viviam aquela paz mentirosa, a paz à custa de sofrimento. Jesus veio mostrar o contrário. A minha paz está na liberdade. A minha paz está aonde vão congregar escravo e senhores juntos, se abraçando, glorificando a Deus, dando a paz do Senhor e declarando que todos somos irmãos em Cristo Jesus. Aleluia! É um reino diferente, meu amado. É um reino que não pode ser impedido. Quantos reis morreram e não ressuscitaram? Os seus restos mortais estão lá. Alguns ainda existem, outros não. Não é mesmo? Mas Jesus Cristo não. Esse rei, ele ressuscitou, ele é eterno. Glorifique a Deus, porque você serve a esse rei. Então vamos lá? Apesar de continuar a viver do mesmo jeito, apesar do ciclo se repetir a cada instante, entenda que você pode estar se identificando com essa realidade. A cada semana, a cada mês, a cada ano, cada relacionamento, cada investida sua, entenda que apesar de todos esses fatores que estejam acontecendo e que você esteja passando por ele, tem uma mensagem para você. Sua libertação está mais próxima do que você pensa. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Está na hora de mudar, de vencer aqui no campo da nossa mente. Eu creio, você crê? Então glorifique a Deus. Vamos lá. Glórias a Deus. Muitas vezes nós pensamos que nunca teremos uma oportunidade de mudar, que todas as chances já foram postas, já foram gastas, já passaram, apercebidas ou desapercebidas, que estamos comprometidos demais com nossas atitudes, não é? Tem pessoas que afirmam, eu nasci assim, vou morrer assim, eu não mudo, não é? Ainda até associo com aquele ditado popular, pau que nasce torto, não se endireita. E aí, vamos entender um pouco mais, que não enxergamos a oportunidade de mudança. Meu amado, a oportunidade de mudança está à tua frente. Entenda quantas pessoas que estão no leito nessa hora e que querem ter uma oportunidade de voltar, como a Andréia que está aqui conosco e voltou. E pode glorificar o Senhor, porque o Senhor cuidou dela naquele leito. Quantas pessoas que querem ter essa oportunidade que não tiveram, algumas já até partiram, meu amado. Todo dia está partindo alguém. Você está aqui, você está conosco, você está recebendo essa mensagem. Eu creio, Deus está te visitando aí, meu amado e minha amada. A decisão, ela é pessoal e intransferível. Há esperança de mudança. Então entenda, o reino de Deus é diferente do reino deste mundo.
Glórias a Deus, aleluia. Porque se não fosse assim, nós não seríamos incluídos. Nós seríamos descartados. Nós nem estaríamos aqui para contar a história, contar as bênçãos e os testemunhos, porque Deus é que nos incluiu. E quando Deus inclui, amado, ninguém pode excluir. Glória a Deus por isso. Então vejamos algumas características do reino dos céus. Na narrativa bíblica, você vai guardar e depois você vai ler, você vai marcar e você vai evidenciar isso na sua vida para colocar em prática. Em nome de Jesus, porque essa palavra tem poder. Glórias a Deus. Ela é luz para o nosso caminho em meio das trevas. Ela é esperança no meio da desesperança. Ela é socorro. Ela é fonte de segurança. Ela é a nossa guarda, a nossa proteção. Você crê nisso? Então, glórias a Deus. Vamos lá. Em Lucas 9, versículo 1, versículo 2. Reunindo os 12, deu-lhes, entenda, deu-lhes poder. Quem deu? Jesus. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curarem todas as doenças, e enviou-lhes a pregar o reino dos céus e fazer cura. Então veja bem que Deus deu dom, deu dádivas, deu autoridade, deu poder. Eis que vos dou poder para que expulsar demônios, sobrepujar esse inimigo que veio senão matar, roubar e destruir, curar os enfermos. Glórias a Deus, aleluia. E enviou eles a pregar o evangelho do reino dos céus a todos. É o que nós estamos fazendo aqui. Desejamos que você faça também, compartilhando essa live, oh aleluia, multiplicando o seu alcance, porque você também é porta-voz dessa mensagem. Você também recebeu essa mensagem. Glórias a Deus, aleluia. Vamos seguir mais na frente. No livro de Lucas também, glórias a Deus, do capítulo agora 10, versículo 17 ao versículo 19. Voltaram depois os discípulos com imensa alegria, porque eles viram o que estava acontecendo, dizendo: Senhor, em teu nome, Senhor, até os demônios nos submetem. Ficaram maravilhados. Quantos que ficaram maravilhados? Quantos que ficam maravilhados com a bênção, né? Com a dádiva, com os dons, com os talentos, com os acontecimentos, até com os livramentos, mas se esquecem de agradecer e de valorizar não apenas a bênção, mas principalmente o abençoador. Aquele que valoriza a bênção, ela pode passar, mas o abençoador não, ele é eterno e ele quer que estejamos com ele. Glórias a Deus, aleluia. Vamos seguir em frente. Louvado seja Deus. Então Jesus, vendo eles maravilhado, respondeu-lhes: olha, eu vi isso. Ninguém pode falar senão aquele que veio de lá, que veio do céu. Então Jesus afirmou: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Então veja que ele viu Satanás, que tinha o poder, que tinha uma certa autoridade, que tinha uma certa posição, mas caiu. E hoje esse mesmo Satanás, esses demônios que foram destituídos dos céus, ele se submete à autoridade dos homens. Autoridade essa que foi dada por Jesus. Então não se maravilheis disso. Não. Porque eu vi Satanás cair. Eu sei muito bem o que aconteceu com ele, porque ele deixou o orgulho entrar no seu coração. E é uma lição para nós outros. Porque às vezes amamos mais a bênção e deixamos o orgulho entrar no nosso coração. Vamos seguir em frente? Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada vos fará danos algum. Quantos são os exemplos e testemunhos escritos e descritos na trajetória dos discípulos, mesmo sabendo nós que eles foram martirizados? Não é mesmo? Deixaram aquela semente que desceu na terra para que ela crescesse, se expandisse, e a igreja se multiplicou e ninguém a segurou mais. Mas quantos testemunhos eles tiveram que passaram por vários lugares e os homens lançaram a mão sobre eles para tentar fazê-los parar, fazê-los calar, prenderam, eles foram livres de prisões, não é mesmo? Mas nada pôde os parar. Eles liberaram a palavra, como diz o apóstolo Paulo: eu estive em prisões, mas a palavra de Deus não ficou presa, não ficou retida, ela foi liberada. Então libere essa palavra, meu amado. Glórias a Deus, aleluia.
podemos perceber que o reino dos céus é um reino de autoridade, é um reino de conquistas, é um reino de objetivos alcançados, enfim, é de vitórias, oh, aleluia, de promessas que já se cumpriram, glórias a Deus. O Antigo Testamento traz um bojo de promessas e o Novo Testamento despeja essa promessa aos nossos conhecimentos, se cumprindo tudo aquilo que fora dito. Então, glórias a Deus, porque nós podemos ter essa percepção de um reino de autoridade, de um reino de conquista, de um reino com objetivos alcançados, enfim, de um reino de vitórias. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos seguir? Sua vitória está mais perto do que você pensa. Vai glorificando a Deus que a sua vitória vai aproximando, meu irmão. O inimigo vai batendo em retirada, porque a palavra de Deus tem poder. Oh, aleluia. Ainda que no dia de hoje você tenha experimentado o gostinho amargo, que ninguém gosta de sentir o gosto amargo, né? Da derrota, alguma coisa tenha te entristecido, creia, declare, profetize, glorifique ao Senhor. Oh, aleluia. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, e sujeitai-vos a Deus. Oh, aleluia, que ele te exaltará, meu amado, minha amada. O reino de Deus está mais próximo de você. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, amados, na estrada da Galileia nós descobrimos que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo. Mas não é só isso. Vamos seguir um pouco mais à frente. Oh, aleluia. O que fazer então para mudar, pastor? Primeiro, arrependei-vos e crede o quê? No Evangelho. Então são duas atitudes simples que fazem toda a diferença. Duas atitudes simples, uma após a outra, uma ligada à outra, uma associada à outra, mas que podem fazer toda a diferença na sua vida. Você pode estar à espera de coisas complicadas, insolúveis no seu ponto de vista, inalcançáveis, de uma vida de penitências por seus pecados e erros do passado. A Dani até colocou aqui, ó, uma observação: preciso me despir dos pecados, sim, da velha criatura. Se revestir, se vestir da nova criatura. Oh, aleluia, glória a Deus. Você pode até achar que essa vida feliz não pode ser sua. Vem logo o pensamento, o diabo te entristecendo, você não tem direito de felicidade, você não tem direito de alegria, para te abater. Mas Jesus disse, duas coisas são necessárias, preste bem atenção, porque duas coisas são necessárias, preste bem atenção, repita isso, profetize isso para a pessoa que está ao seu lado, compartilhe com ela, preste bem atenção, duas coisas são necessárias, arrependimento e fé. Glória a Deus, aleluia. Primeiro, arrependimento. Quando se fala em arrependimento, vamos entender um pouco mais. Quando falamos de arrependimento, existem duas ideias gerais que vêm à nossa mente e que nada tem a ver com o assunto. É aquela ideia que vem de imediato, aqueles pressupostos que nós já carregamos na nossa mente, pressuposto de conhecimento. Não é mesmo? Então, são duas ideias que já vêm na nossa mente que não tem nada a ver com arrependimento. Vamos lá. Arrependimento não é, então entenda isso, o arrependimento não é aquilo que ele não é. Tristeza em face de um erro cometido. Ah, eu estou entristecido porque eu cometi um erro. Aquele sentimento de tristeza. Não, arrependimento não é isso. Passa muito além de apenas um sentimento de que você cometeu algo que não deveria ter cometido. Segundo, prometer andar direito. Arrependimento também não é promessa. As pessoas prometem, daqui para frente agora eu vou andar direito. E aí, amanhã ela se vê novamente cometendo os mesmos erros. Ela vai dormir, vai deitar e ela jura para si mesma, eu não vou mais cometer isso, não vou mais fazer isso. E no dia seguinte ela está fazendo de novo. Então, pastor, mas o que é arrependimento então? Antes de tudo, é julgamento que você pode fazer consigo mesmo. É o julgamento que as pessoas fazem de si mesmas, é introspecção, autorreflexão. O problema é que as pessoas arrependem-se de si mesmas ao invés dos seus pecados. Dizem, eu não presto, então elas se lamentam, se degradeiam, não é? De si mesmo, mas não largam o pecado. Então arrependimento é mudança de rota, porque pecado é errar o alvo, é errar a rota. Então você precisa mudar de rota, mudar de direção, isso. Então arrependimento, amados, é deixar de fazer, mudar para não fazer mais. Aleluia, glórias a Deus. Então o segundo,
A segunda palavra, pequenininha, mas com grande poder. Fé. Falamos de arrependimento, agora de fé. Não basta um julgamento pessoal ou um certificado de incapacidade para que você habilite a viver o Evangelho. Esse viver do Evangelho só será realizado por meio da fé. Então não basta só arrependimento, me arrependi, não. Eu preciso ter fé. Porque o que vence o mundo é a nossa fé, que vai nos fortalecer para lutar contra o pecado, contra as astutas ciladas do inimigo. Então entenda, a fé fala muito mais do que um posicionamento, de algo certo, de algo que queremos para as nossas vidas acima de tudo. Ela é muito mais do que isso, ela fala muito mais. Então o que é a fé bíblica, pastor? Vamos lá, Hebreus 11, versículo 1, guarde isso, Hebreus 11, versículo 1, você não vai mais esquecer. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus, aleluia. Então olha o que significa a fé, é profundo. Veja bem, ela é a base, ela é o firmamento daquilo que nós esperamos e a prova daquelas coisas que nós não vemos. Vamos continuar no livro de Romanos 4, versículo 17. Perante aquele no qual creu Abraão, a saber, Deus. Abraão creu em quem? Deus. Que vivifica quem? Os mortos. E chama as coisas que não são como se fosse. Como essa fé pode ser alcançada então, pastor? Glórias a Deus. Romanos 10, 17. Nós temos a seguinte afirmativa. Logo a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. É o que você está fazendo aqui. Para não andar desanimado, para não andar cabisbaixo, para envergonhar o inimigo, para deferir uma resposta de poder sobre aquele dardo, aquela flecha que ele lança contra você. Oh, aleluia! Mas como essa fé se manifesta, pastor? Como eu manifesto essa fé? Vamos lá para a Bíblia. Romanos 10, versículo 9 e 10. Porque se com a tua boca tu confessares a Jesus como Senhor e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Versículo 10. Porque é com o coração que se crê, para a justiça, para a justificação por meio de Cristo Jesus. E com a sua boca não se envergonhe. Oh, aleluia, glórias a Deus. Os discípulos afirmaram, eu não me envergonho o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não se envergonhe do Evangelho. Oh, aleluia, com o teu coração você crê e com a tua boca você confessa para a tua salvação. Glória a Deus. Aleluia. E aí nós chegamos para o final, pastor. Foi tão rápido, pastor. Sim. Chegamos ao final. Chegamos à nossa conclusão. Glórias a Deus. Aleluia. Você quer acrescentar algo a mais aí? Teve gente que caiu. Tá passando mensagem aqui, pastor, como eu entro. Ajuda o irmãozinho aí a entrar novamente, a se conectar. Amados de Deus, amados do Pai, foi uma mensagem realmente condensada, mas que trouxe para nós alguns pensamentos muito importantes. Fé e arrependimento. Arrependimento e fé. Duas coisas que andam junto. Arrependimento é mudar de direção. Não é reconhecer só que eu errei o alvo, que eu pequei, mas reconhecer que eu preciso mudar a minha atitude. Não só deixar de pecar, mas não fazer mais e querer fazer diferente. Mudança de rota. Mas só vou conseguir isso mediante a fé. A fé que vai alimentar o meu espírito, a fé que vai alimentar a minha alma, a fé que vai me capacitar por meio da presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! A salvação, ela é pela graça. O meio de salvação é a fé. Você aprendeu aqui que é importante você crer. Você aprendeu que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e daquelas que a gente não vê. Você aprendeu muitas coisas hoje. Então vamos para a conclusão? Vamos concluir? Hoje você pode mudar as coisas. Entenda isso. Hoje você pode ter um novo recomeço ou um novo começo. Entenda isso. Glórias a Deus. Por mais perto que você esteja do fracasso, ou que você pense que está perto do fracasso, ou da morte, ou da derrota, saiba que a saída está mais perto do que você imagina. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu já vivi algumas situações na minha vida, meu amado, por experiência própria, que eu cheguei a acreditar que era o meu fim, que eu não conseguiria mais solução.
que eu não teria mais resposta. Mas Deus me mostrou o contrário. Quantas vezes eu me peguei me lamentando à beira da minha cama. Senhor, eu não suporto mais essa carga. Não consigo mais caminhar. Não consigo mais sequer sair na rua, levantar a cabeça e olhar à minha volta, Pai. Mas como disse lá atrás o Senhor, alcançando os seus discípulos naquela pesca maravilhosa. Eles tendo trabalhado a noite toda e nada pegaram. E o Senhor ordenou, olha, lance a rede. Glória a Deus. Senhor, nós já trabalhamos a noite toda. Reconhecemos que a nossa capacidade se esvaiu. Não há esperança, Pai. No campo terreno não há esperança. Diante dos meus olhos eu não consigo enxergar mais o que vai além. Não consigo. Não podemos ter uma fé epiderme, é aquela fé do arrepio. Isso, só na sensibilidade. É na hora da provação, em momentos como esse que estamos passando, é que nós vamos colocar a nossa fé em ação. Provados não para ser reprovado. E Pedro falou, olha, sobre a tua palavra eu lançarei a rede, e o milagre aconteceu. Comigo também não foi diferente. Senhor, eu não posso, Pai, erguer minha cabeça e sair na rua, mas confiando no Senhor, que restaura, que levanta o caído, que diz ao fraco, tu és forte, que sustenta aquele que precisa sustentar. Esse Senhor, Ele me sustentou e me tem sustentado. E Ele manda um recado para você, glórias a Deus, que apesar de você achar que o seu fracasso está mais perto, creia que a sua vitória está mais próxima do que você imagina. Então hoje, na estrada da Galileia, nós descobrimos pela boca do Senhor Jesus que o tempo está cumprido. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Às vezes queremos fazer uma grande, impactante pregação, não é? E até pensamos, precisamos abalar a estrutura do inferno e trabalhar no campo das emoções. Mas é o Espírito de Deus que toca onde precisa tocar, age onde precisa agir. É o Espírito de Deus que incendeia a alma do pecador, levando ele ao arrependimento. E a partir da forma como ele vai receber, se abrir para essa palavra, crendo, ele com o coração ele crê para a sua justiça, para ser justificado. E é com a boca ele confessa para ser salvo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Bom, meu amado, minha amada, chegamos ao final. Creio que a mensagem foi dada. Tomar aqui um golinho para a gente ir para a oração. Mas se você quer complementar, quer falar alguma coisa, participe, fale aí. É importante. De repente você tem algo para acrescentar importantíssimo que nos passou desapercebido. Acho que o Espírito de Deus está te inquietando nesse momento. Participe, coloque aí. Temos alguns instantezinhos. Depois nós vamos aqui entrar numa oração intercessora, porque nós sabemos que existem pessoas que precisam ser alcançadas. E como é bom orar, como é bom compartilhar a oração, não é? Como é bom agradecer ao Senhor na oração que Ele nos ensinou, né? Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino. Falamos de reino hoje, que é o reino que já veio, que já está aqui. O pão de cada dia precisamos, a proteção, o cuidado, o carinho. Aleluia. Preciso voltar para o óculos, mesmo embaçado, porque eu não consigo ver a letrinha aqui. Aleluia, isso aí, Felipe, glória a Deus, aleluia, Michele, amém, amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Então você pode complementar aí com uma frase final para a gente ir para a oração. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar junto? Então pense agora em uma pessoa que veio na sua mente assim, você não estava imaginando, mas Deus assoprou na sua mente. Pense nela agora. Pense que nós vamos orar por essa pessoa, que o Espírito de Deus te inspirou a interceder por ela. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, ó doce Santo Espírito de Deus, inúmeros nomes vêm à minha mente, Pai, nesse momento,
Mas são nomes que eu já estava, meu Deus, com a intenção de orar e de interceder. Mas eu sei que o Senhor quer ir mais além, Pai. Nós é que limitamos o teu raio de ação, nós é que encurtamos, simplificamos. Quando o Senhor quer algo mais profundo, quer ir mais além, mais poderoso, quer agir no sobrenatural, quer nos impactar, quer nos transformar. Isso, Pai. Por isso agora nós oramos e concordamos aqui em oração, colocando em tuas mãos essa pessoa que o Senhor colocou em nossa mente nesse exato momento, Pai. De repente nós nem conhecemos ela pessoalmente, mas ela precisa de um milagre, ela precisa ser encontrada, ela precisa ser alcançada, e só o Senhor pode alcançá-la, só o Senhor pode levar a ela o livramento, a cura, o milagre que ela tanto precisa, Pai. Aquilo que a gente não pode fazer, nós não podemos nos transportar para um leito do hospital, para dentro de uma prisão onde há alguém encarcerado, meu Deus. Nós não podemos agora sair, ir para um caminho, passar por vários caminhos, vielas, encontrando pessoas que estão escravizadas, acorrentadas pelas drogas, pelos vícios. Nós não podemos, meu Deus, Pai, livrar aquele que está perto de descer à sepultura, que foi desenganado já pelo médico, Pai, que teve o diagnóstico contrário. Nós não podemos mudar essa realidade. Essa mãe, esse pai que chora, que perdeu o emprego, que perdeu a fonte de sustento, essa mãe que não tem um alimento para colocar à mesa para os seus filhos agora à noite e amanhã um novo dia. Oh, meu Deus, essa família que sofre porque perdeu um ente querido que era o provedor do lar, Pai, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, assopra o teu vento, assopra a tua chama, assopra o teu poder. Está escrito na tua palavra e eu evoco a tua palavra junto com meus irmãos que aqui estamos orando junto. Eis que eu vos dou poder sobre todos os demônios, para curar enfermos, libertar cativos, em nome de Jesus. E está escrito ainda: o que de graça recebei, de graça dai. E assim nós te agradecemos, Pai, por ter tido a oportunidade de estarmos reunidos aqui e profetizar junto em oração o milagre sobre esta vida, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, meu amado, louvado seja Deus, bendito seja o teu nome. A Dani pediu para orar por pessoas que estão sem ter o que comer, então testificou que nós acabamos de orar. Então um abraço a todos que estiveram conosco, que Deus te abençoe. Essa live vai ficar lá, vai se multiplicar e você vai poder compartilhar, rever de novo, acrescentar algo e deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. E você, meu amado, que vai estar recebendo essa live, saiba que o Senhor afirmou por meio das nossas orientações hoje aqui, que por mais que você acredite, que os seus olhos vejam o fracasso próximo, a sua vitória está mais perto do que você pensa. Creia no poder dessa palavra, creia em Cristo Jesus e que Deus te abençoe. Amém? Sandra, aquele abraço. A Sandra é minha irmã lá do Rio de Janeiro. Não é mesmo, Sandra? Isso, Sandra é minha irmã, aquele abraço, um abraço a todos aí. Um abraço aos nossos irmãos, que Deus te abençoe e te conforte. Divida com eles, compartilhe com eles essa live para que ele seja abençoado. Deus te abençoe. Amém e amém. E como diz no hebraico, Lehi Taot. Até logo.